Então agora nós vamos para os exercícios da página 79 do livro Elementos de Cálculo. Exercício 341, número 2, letras B, C, D, E e F. Esses exercícios eu já deixei um pouquinho meio pronto lá, porque ele demora um pouco, se eu for fazer cada vez escrever aqui, vai demorar um pouquinho. Então, letra B, f de x igual a x4 vezes x menos 3, vezes x menos ao quadrado menos x mais 9. Vamos ver o que deu aqui. Gente, veja que eu dei uma mudada aqui da primeira para a segunda linha, eu fiz uma distributiva aqui, ó. Tá? Então, x4 vezes x deu x5 menos x4 vezes menos 3x4. E aqui eu vou usar aquela regra do produto. Então, qual é a regra do produto? Aqui eu vou chamar de U e aqui eu vou chamar de V. Então, qual é a regra do produto? F' vai ser U vezes V' mais V U'. Então, o que é o U? Então, U, x5 menos 3x4. E V é x2 menos x mais 9. O que é DU? O DU aqui você pode entender como U', tá? U'. E o DV é V'. Então, veja aqui. Não é isso mesmo? x5 menos 3x4. A derivada é 5x4 menos 12x3. 3 vezes 4, 12, né? x3. X ao quadrado, 2x. Menos x, derivada, 1. Derivada de 9, 0. Então, fica 2x menos 1. E agora, aplicar esta regra aqui. Esta fórmula. Olha aqui, ó. O que aconteceu? U', U, está aqui, né? U. V' está aqui. O V', U, aqui é V, né? Olha o V aqui, ó. V, U'. Tá aqui, ó. É só aplicar a fórmula, gente. E aplicando isso aqui, ó, bom, o que nós vamos fazer? Aplica depois a distributiva, né? Eu dei um pulo aqui grande. O que nós temos que fazer aqui? Para sair desta linha, sair essa. Bom, eu tinha que fazer a distributiva aqui, né? Depois fazer isso aqui. Aí aqui, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Aqui é dar 6 elementos, aqui é dar 4. Na primeira, esta ia dar 6 elementos, e aqui ia dar 4. Ia dar 10 elementos, só que com partes literais iguais, que somando e subtraindo, dá isso aqui. Beleza? Vamos para a letra C agora. Um produto, desculpa, um quociente. Então, fazendo o quê? A U, eu chamei esse aqui de U, e esse aqui de V. U, V. Qual é a fórmula? Então, se o U é 5x ao quadrado menos 6, a DU é 10x. Se V é x mais 3, DU é 1. Porque a derivada de x é 1 e a derivada de 3 é 0. Que fórmula nós vamos utilizar? A fórmula do quociente. Então, a fórmula do quociente é isso aqui, ó, V vezes U' menos U, V'. Gente, é só substituir este U, este V, este U' e este V' nesta fórmula. Então, substituindo isso na fórmula, fica assim, ó. Pode ver, ó. V, né? U', que deu 10,
Só que teve um probleminha ali, ó. Eu não coloquei 10, eu vi agora o erro. Então vamos arrumar isso aqui. Vamos arrumar. É 10x, né? Ok. Vamos salvar. Tá ali, ó. 10x. Só que na hora de colocar eu escrevi aqui, né? Então 10x vezes x, ele dá 10x vezes x, dá 10x ao quadrado, tá certo. 10x vezes 3 dá 30x. E aqui, né, então aqui este é V, V, U', menos U, V'. Fazendo as multiplicações e somando as partes literais iguais, nós chegaremos a isso aqui, né? E isso aqui. É a derivada. Tranquilo, né? Só aplicar a fórmula. E aqui, ó, também. Só que agora eu tenho que saber qual é a derivada da secante. Nós temos que voltar lá. Qual é a derivada? Lembra que eu falei que tinha que saber algumas derivadas de cor? Tem que saber isso aqui. Qual é a derivada da secante e da cossecante? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Tá aqui, ó. Derivada da secante. Está aqui. Derivada da secante de x é secante de x tangente de x. E a derivada da cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x. Então agora vamos lá para frente, tá? Letra D, né? Tá aqui, ó. Então, fazendo U secante de x, du é secante de x vezes tangente de x. Fazendo V de x cossecante de x mais 1, a derivada é cossecante de x vezes cotangente, porque a derivada de 1 é 0. E aplicar a fórmula do quociente. V U', V U', né? Olha o U' aqui, ó. Menos U V'. Divididos por V ao quadrado. Tranquilo, né? Não tem erro. Isso aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Tudo. Olha, agora continuando. Multiplicando aqui secante de x, tangente de x por cossecante, dá isso aqui tudo. Cossecante de x vezes tangente vezes 1, dá isso aqui. Agora, menos secante de x vezes menos cossecante vezes cotangente, ele vai dar menos com menos mais, e secante de x vezes cossecante de x vezes cotangente. Isso aqui tudo. Divididos por, não fiz nada embaixo, tá? Vamos continuar, vamos ver se vai mudar alguma coisinha ali, ó. Olha, repetindo o que estava na linha anterior, ele fica assim, deixa eu ver, foi isso que ficou. E agora, por que eu escrevi isso? Para ver se dá para simplificar alguma coisa. Sabendo que cossecante é 1 sobre seno de x, secante é 1 sobre cosseno, e tangente de x é seno sobre cosseno, dá para fazer o quê? Dá para fazer alguma simplificação, né? Então vamos simplificar aqui, ó. Este seno com este seno, já muda um pouquinho. Aqui também, aqui não fez nada, deixou como está, mas aqui, ó, a secante de x é 1 sobre cosseno, cossecante de x é 1 sobre seno, né? E cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x, dá para cortar esse cosseno com esse cosseno. E continuando isso,
Veja que ficou só 1 sobre cosseno e aqui 1 sobre cosseno. Aqui. Isso aqui ficou igual. E aqui ficou 1 sobre seno de x e vezes 1 sobre seno de x. Só que 1 sobre cosseno e 1 sobre seno tem nome. É secante e cossecante. Então, a próxima linha vai ser secante vezes secante, cossecante vezes cossecante. Que fica, como tem secante... deixa eu voltar aqui e apagar tudo isso aqui. Por que é que ficou desse jeito? Eu tenho secante de x em comum, né? Aqui, aqui. Então, ficou, deixo em evidência secante de x. O que sobra é secante de x mais tangente de x. Disso aqui, ó. Mais cossecante vezes cossecante é cossecante ao quadrado. E acabou. Essa é o resultado que está lá no gabarito. Ok? O próximo exercício E, C cedilha de x, é x elevado à sétima menos 1 sobre x elevado ao quadrado menos 1 vezes cotangente de x vezes cossecante de x. Dá para dar uma melhorada nesses quocientes aqui. Cotangente de x sobre cossecante de x, eu posso escrever assim. Cotangente é cosseno de x sobre seno de x e cossecante é 1 sobre o seno de x. Isso aqui vai ser cosseno de x sobre seno de x vezes seno de x sobre 1. Por que eu fiz isso? Numa divisão de fração, eu pego a primeira fração e repito, e multiplico ao invés de dividir, né, essa fração aqui, essa que eu estou marcando aqui é uma divisão também. Ao invés de fazer essa divisão, eu vou fazer uma multiplicação, só que daí eu tenho que inverter. O que está em cima fica embaixo, o que está embaixo fica em cima. Troquei aqui, ó. Por que eu fiz isso? Porque eu posso cortar, tá? Então, isso aqui fica cosseno de x. E agora dá para reescrever isso, né? Então, para reescrever, eu tenho que limpar isso aqui, né? Então, reescrevendo, fica assim. Aquele primeiro fator vezes cosseno de x. E agora, fazendo o x elevado a 7 menos 1, du é, olha, então veja que aqui tem aquele v u'linha, v u'linha menos u v'linha sobre v ao quadrado. Tá, então, o du é esse. E daí aplicando fazendo as distributivas, né, todas, fica isso aqui, ó, no final. Então, o du é isso aqui, ó. Ok? Bom, o que é o v? O v de x é cosseno de x. Qual é a derivada? Menos seno. Então, vamos para a próxima página, só para fazer a regra do produto, né? Então, vai ser lá u vezes v' mais v u'linha. No caso, agora, o u vai ser isso aqui. O v'linha vai ser isso aqui. Desculpa, o u'linha. Aqui, o v e o v'linha. Nós vamos aplicar essa regra aqui. Tá lá, ó. U v'linha mais v u'linha. O que é que dá para fazer? Não dá para fazer muita coisa, não.
que foi feito? Foi tirado o MMC disso aqui, ó. X ao quadrado menos 2 ao quadrado ficou como denominador. Daí, dividindo por esse, vai ficar 1x ao quadrado, né? O que dá a divisão de x ao quadrado menos 1 ao quadrado divididos por x ao quadrado menos 1. Como tem 2 aqui e 1 embaixo, fica só 1. Né? Então, dividindo este por esse, que eu estou marcando aqui, vai dar esse. Tá? Então, deu isso aqui, né? A divisão deste por este, deu isso. Que multiplica esse menos, está aqui no começo, x elevado a 7 menos 1, que tá, esse aqui ficou aqui, e o seno de x ficou aqui. Aqui ficou a mesma coisa, cosseno de x vezes isso aqui tudo. Dá para mudar muita coisa? Não, não dá para mudar muita coisa. Só aplicar a distributiva, só para ficar, isso aqui, poderia ter parado aqui, já nessa linha aqui, ó, né? Mas para ficar com o resultado igual ao do livro, lá do gabarito, a gente faz isso aqui, ó. Mas está tudo certinho. Se você deixar mais complicado, menos complicado, não vai ter muita importância, porque nós não estamos usando agora numa atividade prática, né? E a f L de x é igual a secante vezes cossecante. Dividido por cossecante vezes cotangente. Me parece que dá para dar uma simplificada. Secante é 1 sobre cosseno, cossecante é 1 sobre seno, e cotangente é cosseno sobre seno. Olha o que vai acontecer, gente. Só para essa... Por que desse aqui deu isso aqui? Então, assim, ó, 1 sobre cosseno de x sobre 1 sobre seno de x. Então, eu faço assim. A primeira fração eu deixo como está. E multiplico a segunda fração, esta, invertida. Seno de x sobre 1. 1 vezes seno é seno de x. E cosseno vezes 1 é cosseno de x. Por isso que ficou essa aqui, ó. E agora dá para cortar esse cosseno por esse cosseno e este seno por este seno. Então vai dar 1. E a derivada de 1 é 0. Nossa, parecia muito complicado, no fim foi a mais fácil, né? E agora, nós vamos utilizar a prática agora da derivada. Então, lembra que, vou te colocar ali no PowerPoint, no GeoGebra, essa primeira B aqui, ó, no ponto fazer a derivada, no ponto 0 menos 8. É para fazer o quê? Determina as equações de uma reta tangente a cada uma das funções mostradas nos pontos indicados. Então, vamos colocar lá no GeoGebra. Vamos apagar aqui tudo. Então, vamos escrever lá. Qual que era mesmo? 3x ao quadrado menos 8. Y igual a 3x elevado ao quadrado menos 8. E ele quer saber, ele quer no ponto 0 menos 8 qual é a derivada. Então, vamos colocar uma derivada aqui. Reta, uma tangente, nessa, aonde? Vamos colocar nesse qualquer ponto aqui. Colocar um ponto qualquer aqui, ponto, e a reta tangente. Tá aí, ó. Vamos mudar a cor. Ok. Então, veja aqui, ó.
Ó, então tá vendo aqui, ó, a tangente está mudando, né? Em qualquer ponto. Que ponto ele quer? Ele quer nesse ponto aqui, ó, 0 menos 8. Está aqui, ó. A tangente quanto é? Olha a equação da reta tangente aqui, ó. Y igual a menos 8. Como assim y igual a menos 8? Cadê o valor de x? Não tem, não vai ter. Agora vamos ver o porquê. Então, nós vamos determinar a equação da tangente, né? É para determinar a tangente nesta função, neste ponto. Então está lá, a g de x, a inclinação da reta é a derivada, 6x, né? A derivada em 0, 6 vezes 0, é 0. E agora, aplicando a fórmula, essa aqui é importante, eu não falei ainda, mas vou falar agora. Qualquer reta, quando nós formos determinar, é sempre assim, ó. Se eu tenho um ponto P, x0, y0, se eu tenho esse ponto e tenho uma inclinação, m, né? Um valor k lá, ó, um m, tá? O x0 eu coloco aqui, o y0 eu coloco aqui, o x0 aqui e o m aqui. E esse y e esse x é geral, né? É a variável, os variáveis lá. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho m e tenho o ponto x0, que é 0, e o y0, menos 8. E tem a fórmula. Então, agora vamos só dar uma limpadinha. Beleza? Então, olha aqui, ó. y0, menos 8. x0, 0. E m, 0. Só fazer conta agora. Menos com menos é mais. Então, y mais 8, 0 vezes qualquer coisa é 0. Passo o mais 8 para o outro lado, y igual a menos 8, que é o que nós encontramos aqui, né? Olha, y, essa é a equação dessa reta aqui, ó. Y igual a menos 8. Se eu quisesse, vamos supor que eu quisesse, no ponto, vamos colocar um ponto aqui, ó. Esse ponto é 1 menos 5, gente, olha. O ponto A, 1 menos 5. Vamos ver lá. O que ele ficaria? Vamos calcular nós aqui agora. A derivada é essa mesma, continua sendo. Então, se eu quisesse no 1 menos 5, ele ficaria assim, ó. F de 1 é 6 vezes 1. 6. Então, M é igual a 6. Qual é o y0, x0? Então, o y0, y menos... O que é o y0? É menos 5. Menos 5. Igual. M. O m eu encontrei que é 6. E o x é 1. Então, x menos 1. Fazendo as continhas, dá y mais 5 igual a 6x menos 6. Vou deixar passar o 5 para o outro lado, vai dar menos 5. Com menos 6, dá menos 11. Então, é menos 6x, mais 6x, menos 11. Quer ver como vai ser essa mesma função da reta tangente, vai ser mais 6x menos 11? Vamos lá. Então, veja aqui, ó. Ah, ele colocou de outra forma, né? Olha, ele colocou isso aqui, ó. Vamos colocar de outra forma. Vamos escrever dessa. 6x menos 11. Beleza? Vamos para a próxima. Ah, e está aqui, né? Eu fiz um gráfico aqui no GeoGebra mesmo, deixei pronto aqui, ó. A função e a sua derivada, y igual a menos 8. Está aqui a outra. F de x igual a 6x ao quadrado mais 5 sobre 2x menos 1. Como é que eu acho a inclinação? Pela derivada. Chamando aqui de u, essa aqui de v. Então, v, u', né, 6x ao quadrado, a derivada, mais 5, a derivada é 12x,
menos u v'. Derivada de 2x menos 1 é 2. Sobre 2x menos 1 ao quadrado. E dá isso aqui, ó. Fazendo as continhas, dá isso aqui. Fazendo, logicamente, todas as... Dá mesmo? Lá, dá mesmo. Dá mesmo porque 24x ao quadrado, depois aqui dá menos 12x ao quadrado, 24 menos 12 dá 12. Então está aqui ó, a derivada. Eu quero saber no ponto zero, quero saber a derivada nela no ponto zero. Ele vai ser f de zero, então aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 e aqui menos 10. Continua. 2x menos 0, 2 vezes 0, menos 1. Ou seja, a derivada é menos 10. A inclinação da reta é menos 10. Determina a determinação da reta tangente, que é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Qual é o y0? Menos 5. Qual é o x0? É 0. E o m? Menos 10. Tudo que nós encontramos agora. M, x0, né? Está aqui o x0, x0 e aqui o y0, né? Beleza? Fazendo as continhas, y igual a menos 10x menos 5. É assim, não tem erro, beleza? Está aqui, ó, a função, olha que função danada, né? Essa parte azul aqui, ó. E a inclinação está ali. Está aqui a reta tangente. A reta tangente é essa aqui, né, que está pintada de preto, que eu estou passando por pertinho aqui o vermelho. E no ponto 0 menos 5, a inclinação dessa reta ali, ó, menos 10x menos 5. Agora, nós vamos, veja aqui, gente, que lá no começo eu tinha mostrado algumas fórmulas, né? Algumas fórmulas que tem que gravar, e uma delas é a chamada regra da cadeia. Vamos voltar lá, vale a pena voltar? Vale a pena voltar aqui no começo, que são algumas fórmulas, está aqui, ó. Essa aqui, ó, é a regra da cadeia. Essa aqui, ó. Então, eu tenho uma composição de função f de g de x, eu faço a derivada dessa f de g de x, então, é f', deixo o g de x, né? E derivo de novo o que está aqui dentro. Então, está naquele exemplo lá. Ó. Vamos lá para frente. Está aqui, ó. Olha, eu tenho a f de x, a f de x é seno de x, ou 2 seno x. A g de x é 2x. E a f de g de x é 2 vezes seno de 2x. Tá? Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Ele diz assim, ó, f' de g de x igual a, vezes g' de x. Certo? Eu tenho lá u. U é 3x, V é cosseno de U, que é o 3x, né? E W é V elevado a 80. Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia 3 vezes aqui, ó. Certo, gente?
Então vamos lá, vamos resolver os exercícios que não adianta ficar falando muito não. Vamos para frente lá. Então fazendo U 2x, du é 2. V é seno de U. dv ou U dv' é cosseno de U, U'. Cosseno de U, U', que é a regra da cadeia. Utilizando a fórmula, então, chamando a f de x de y, a y' é 2 cosseno de U, né? 2 cosseno de U, U'. Agora vamos substituir o U por esses valores aqui, ó. 2 cosseno de 2x vezes 2. Só passando esse 2 para frente, 4 vezes cosseno de 2x e fim de papo. Tá? Continuando, letra B, olha só. Fazendo U é igual a 3x, du ou U', 3. V é cosseno de U. V' é menos seno de U, né? Vezes U'. E W é V elevado a 80. W' é 80 vezes V elevado a 79 vezes V'. E agora só voltando nessa aqui, ó, vamos voltando aqui, ó, né? A W', eu estou fazendo isso aqui, na verdade. Eu vou só voltando. No lugar do V eu vou colocar isso, no lugar do V' eu vou colocar isso. Daí vai aparecer U. No lugar de U eu coloco esse, e no lugar de U', faz isso. Então vamos ver. Utilizando a fórmula, 80 vezes V elevado a 79 vezes V', né? Está aqui, a mesma coisa, né? Substituindo por V cosseno de U, V', e agora substituir o U. Substituir o U, que é desculpa. Substituir o U, que o U é 3x e du é 3. Fica assim, ó. Só dando uma rearrumada, multiplicando este 3 por esse 80 e usando esse sinal de menos, vai ficar menos 240. Colocando o termo que tem um grau menor na frente, poderia ser, não precisa ser essa ordem não, mas eu coloquei assim. Seno de 3x foi aqui para frente e vezes cosseno de 3x elevado a 79. Eu só fiz dessa forma porque é só para ficar igual ao do gabarito, mas não tem problema se tivesse colocado esse seno no final, tá? Letra C. T ao quadrado mais 2 elevado a 2014 vezes T elevado a 5 menos 8T elevado a 2015. Se você for fazer T ao quadrado mais 2, elevar isso a 2014 vezes, vai dar uma complicadinha. Legal, hein? Então, nessa aqui, necessariamente temos que utilizar a regra da cadeia. Então, o que nós vamos fazer? Fazendo A igual a T ao quadrado mais 2. A linha 2T. B, T elevado a 5 menos 8T. B', 5T ao quadrado, a quarta, menos 8. U é A elevado a 2014, U', 2014, A elevado a 2013 vezes a linha. Viu que a regra da cadeia está direta, né? V é B elevado a 2015, V' é 2015 vezes B elevado a 2014 vezes B'. E agora é só colocar na fórmula, nesta fórmula aqui, né? Nesta fórmula. Nessa fórmula.
U V', opa, V' vem até aqui, né? Mais V U'. Volta substituindo A, B, A linha B e B', vai ficar desta forma. Agora, ele parece complicado, mas não é, né? É só voltando substituindo. Veja que A é t ao quadrado mais 2, o B é t elevado a 5 mais menos 8t. Aqui, ó, ele vem do B', aqui ele vem do B, aqui ele vem do A, e aqui vem do A'. Né? Beleza, gente? Nossa, esse aqui é um A e um A', viu? Esse aqui é um A. A. Ok? Dá para mudar alguma coisa? Não dá para mudar muita coisa. Não... É só dar uma limpadinha aqui, não? Colocando o 2015 para frente. Aqui. E o 2014 também aqui, ó. Daí ficou 4.028. Por que 4.028? Porque tem um 2 aqui, ó. Tem um 2t. Então ficou 4.028t. Por causa desse t, veio aqui para frente. E 2 vezes 2014 é 4.028. Só isso. Ficou igual ao do gabarito.